Oi gente, tudo bem? Vamos lá? Bom, esse já é o quarto episódio, né, do Perguntas e Respostas. Podem mandando as dúvidas que eu vou respondendo por aqui. Então vai lá, pode mandar o que tiver, pode mandando aí que a gente vai fazendo. Vamos lá. Para que serve o grip? Bom, grip, né? O que é grip? Grip é... Vou pegar aqui uma câmera. Essa aqui é uma câmera, uma Nikon D750. Pode mudar de ângulo para cá para mostrar? Obrigado. Isso aqui é uma Nikon D750, é uma câmera, deixa eu tirar o parasol aqui, e ela tá com um grip aqui embaixo, tá? Grip é essa empunhadura aqui. Deixa eu tirar aqui o grip de baixo, para explicar. Essa empunhadura aqui é o grip, tá? É onde você segura mesmo, você segura aqui a câmera, tá? Você pode adicionar um grip a mais aqui embaixo, como esse grip aqui. Esse aqui é um grip para Nikon, vai ter vários modelos de grip, você compra o grip de acordo com o modelo de câmera que você tem, tá? O grip tem várias funções diferentes e várias utilidades diferentes que vocês podem analisar e ver se serve para você ou não. No meu caso, serve muito por vários motivos. O grip tem uma função que é uma função muito importante, muito útil, que é adicionar mais bateria à câmera. A maioria dos grips vão ter essa função mesmo. Até dependendo do modelo do grip, você pode adicionar a pilha para a câmera também. Tá? Então você pode colocar sua câmera para funcionar a pilha, porque às vezes acabou a bateria lá e tal, e você tem a opção do grip, a pilha. Esse grip aqui tem essa opção também, tá? Aqui na câmera, como em todas as câmeras, aqui embaixo você tem um encaixe para bateria, tá vendo? Então tem bateria, tem uma bateria, toda vez que eu estou usando a câmera eu tenho uma bateria, e se eu estiver trabalhando, se a bateria acabar, eu tenho que trocar a bateria, certo? Uma possibilidade que você tem de usar, que é uma que eu uso nesse caso, é usar um grip aqui do outro lado, onde eu vou ter mais uma bateria aqui dentro do grip, tá vendo? E aí quando eu adiciono esse grip na minha câmera, eu vou passar a ter duas baterias. Como eu tenho duas baterias, o que eu posso fazer, que é o que eu faço, na verdade, eu mando a minha câmera fazer o quê? Eu mando ela consumir primeiro a bateria do grip e depois a bateria da câmera. Então o grip, volta para cá de novo para o detalhe, aqui ó, aqui está a câmera, tá vendo? Aqui está o grip. Esse modelo de grip ele encaixa assim, vários modelos de grip vão ser diferentes. Alguns modelos da Canon, para câmeras mais básicas, você tem que retirar essa tampa de bateria, essa tampa onde fica a bateria, e colocar o grip aqui dentro, tá? No caso desta câmera, ela tem um contato, tá vendo? Para isso, para esse contato, para a informação do grip. Esse aqui é um grip original da Nikon, tá? Então vou colocar ele aqui, travar o grip. Aí eu travo ele aqui, ó, e agora ele fica com essa peça a mais aqui embaixo, tá vendo? Ele fica presinho aqui e não solta mais. Aqui embaixo ele tem a mesma rosca que tem embaixo da câmera para você fixar o tripé nele, tá? Então você pode colocar o tripé, você não precisa tirar o grip para colocar o tripé, ou para colocar qualquer acessório que vá embaixo. Agora o legal do grip é o seguinte, quando eu estou usando a câmera, o que eu posso fazer? Eu mando primeiro, né? Eu mando a câmera primeiro consumir a bateria do grip, e depois ela vai consumir a bateria da câmera. Quando acabar a bateria do grip, a câmera me manda uma informação falando que acabou a bateria do grip. Como eu sei que acabou, eu posso continuar fotografando. Deu uma pausazinha, eu vou lá, tiro a bateria do grip, coloco outra bateria no grip, insiro de novo e encaixo. É até mais prático colocar a bateria no grip do que na câmera. Vantagens nesse caso, para quem usa grip, para quem precisa do grip, que é uma grande vantagem. Essa vantagem da bateria, você pensa, você está num evento, fotografando, aí você vai fotografar lá os noivos se beijando, estão os noivos se beijando lá e tal, de repente você bateu a mão na câmera e a bateria acabou. A bateria acabou, você fala, bom, pera um pouquinho, você tem que abrir e tal, pegar, às vezes a bateria ficou na bolsa lá atrás, tem que pegar a bateria, colocar de novo, né? Então isso atrasa o processo, é chato com as pessoas que vão ter que ficar esperando e tudo mais. Quando você tem um grip como esse, você consome primeiro essa carga, e aí quando você terminou de consumir essa carga, você vai ver
né? Você vai ter essa informação, né, na câmera que acabou a dele, começou a do outro, aí você troca a bateria. Assim que você trocar a bateria do grip, volta a funcionar do grip de novo. Outra coisa muito útil do grip, e é bem útil de verdade, é para quem filma. Se você filma com grip, né, se você filma, você está acostumado a ver que a bateria da câmera ela acaba rápido, relativamente rápido quando você está filmando. Quando você coloca um grip, você dobra o tempo de duração da bateria, o que é bom, porque você não precisa ficar interrompendo um take, interrompendo uma sequência de gravações porque acabou a bateria. O legal do grip é que o grip prevê, né, quando essa bateria acaba. Essa é uma das vantagens do grip. Eu uso muito grip, muita gente usa o grip também por um motivo específico. Aqui em cima, né, aqui em cima da câmera você tem o disparador, né? Então quando eu aperto aqui eu disparo, deixa eu desligar aqui um monte de foto, eu disparo a foto, tá? Eu aperto aqui e eu disparo a foto. Dá um close de novo para mim, por favor. Aqui, ó. Essa aqui é uma câmera da Nikon, tá, gente? Para quem não tá habituado. Aqui, ó, quando eu uso o disparador aqui em cima, eu aperto ele e ele faz um disparo. E aqui eu tenho os comandos, tá vendo? Eu tenho o comando e eu tenho um outro comando aqui atrás. Isso é ótimo para fotografar em paisagem, tá? Você está fotografando em paisagem, você está com os comandos todos aqui, tá? Tá com todos os comandos aqui. Quando você vai fotografar em retrato, volta para mim, volta de novo. Quando você está fotografando em paisagem, você está com ela aqui usando o tempo todo, né? Sim. Você está com ela o tempo todo aqui, fotografando e tal, e é ótimo. Quando você vai fotografar em retrato, né, na orientação de retrato, com uma câmera full frame, que é o caso dessa, e com uma lente pesada, é cansativo quando você vai fotografar em retrato, você precisa ficar com o ângulo para cima, porque ele fica pesado, sabe? É pesado o equipamento, é bem pesado. Uma vantagem grande do grip é que você pode segurar a câmera assim, e aí você volta a segurar na mesma posição que você segura em paisagem, tá? Então isso é uma vantagem muito boa. Porque aqui em cima, volta para o detalhe de novo, para eu mostrar aqui. Aqui em cima eu tenho o mesmo botão que eu disparo, tá vendo? Então eu posso tirar a foto por aqui. E posso, aqui também eu tenho os comandos, tá vendo? Tem o comando aqui e tem o comando aqui na frente, ó. Tenho atrás aqui um comando e tenho aqui na frente. Então eu controlo a abertura, velocidade, ISO, tenho um botão de medição de foco, tenho tudo aqui no grip também. Então não preciso ficar fazendo assim para fotografar, sabe? Para segurar esse peso, faço ele aqui mesmo e é muito mais prático. Eu acho muito mais prático, gosto muito, uso muito grip mesmo, uso bastante. O principal problema do grip é que a câmera fica mais pesada ainda, tá? Então você tem uma câmera que já é pesada, você adiciona mais peso nela. Esse é o maior problema do grip real. Mas é uma vantagem grande, né? O grip quando você está com ele, principalmente para fotografar em retrato. A câmera fica mais equilibrada. Até uma dica para as pessoas: quando vocês forem fotografar, tentem segurar a câmera de um jeito, é um jeito mais fácil de segurar a câmera qualquer. Você segura ela aqui na empunhadura, tá vendo? Você tem a empunhadura, encaixa a mão, deixa o dedo aqui para cima, tá? Aqui, em algumas câmeras você tem dois botões aqui, nessa aqui eu tenho, tá vendo? Dois comandos, algumas tem mais comandos aqui. Então quando você encaixa aqui a mão, você já tem o dedo para esses comandos. Certinho. E com o dedão você fica com ele aqui atrás para acessar os comandos que estão atrás da câmera. E com o dedo aqui em cima, né, o indicador, você tem um espaço para os comandos aqui de cima. Então você tem um espaço para os comandos aqui. Nesses dedos aqui, que eles ficam encaixados na empunhadura, você pode acessar os botões que tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Os botões que tem aqui, ó. Aqui tem uns botõezinhos aqui dentro. Aqui atrás você fica com o dedão. Com a outra mão você faz o quê? Você encaixa em volta da lente. Por quê? Porque daí você já está com o anel de foco aqui, já está com o dedo aqui nas chaves de comando que tem na lente, aqui tem uma chave de comando na lente, então já ficam aqui liberados, para qualquer botão de comando que tem aqui o dedão já está aqui. Este dedo que está aqui, se tiver alguma chave de comando, algum controle aqui, você já também já está com ele aqui, para poder fazer um foco, para poder fazer qualquer coisa que você precisa, ele já vai estar aqui para fazer isso. É mais simples, né? E você apoia os dois ombros aqui, ó, junto ao corpo, tá vendo? Você dá essa apoiada com ele junto ao corpo e encaixa no olho. Quando você vai fazer em retrato, o que você tem que fazer? Você vira, né? Ele aqui para manter o ombro encaixado. Você continua com a mão aqui em volta.
A vantagem do grip é que você mantém a mesma formação o tempo todo. Você tem equilíbrio, você tem mais equilíbrio. Você faz quase como se fosse um tripézinho humano, sabe? Você fica aqui, ó, um tripézinho encaixado o tempo todo. Tanto em uma posição como em outra. Isso evita com que as fotos saiam tremidas e que elas saiam tortas. É muito comum um fotógrafo pouco experiente, quando vai fotografar em paisagem, o cara até fotografa certo. Mas quando ele vai fotografar em retrato, ele fotografa meio torto. Porque a câmera está pesada, ele está meio desajeitado, ele não está sabendo segurar. O grip ele te ajuda a manter a mesma estabilização. Eu gosto bastante, mas é pesado, é bem pesado, né? Então você tem que pensar nesses fatores. Não é um acessório muito caro, tá? Não é um acessório super caro, então acho que vale a pena, porque não é um preço muito alto a se pagar num acessório que tem muitas funções. Eu acho que vale a pena. É um dos que eu acho indispensáveis hoje em dia para o tipo de trabalho que eu faço, tá? Me facilita a vida. Mas, né, cada um analisa do jeito que quiser. Mas o grip é bom, funciona, tá? Então quem quiser comprar, procura para o seu modelo. Lembra que tem modelos diferentes. Não adianta ser só da marca, tá? Não adianta comprar um grip da Canon porque minha câmera é Canon. Procura para o seu modelo de Canon, tá? Que é diferente de outros modelos. Tá bom? Beleza? Se tiver mais de pergunta, pode mandar aí e a gente já vai respondendo. Vamos lá. Para começar, é melhor uma cropada ou uma full frame? Espero que seja começar a fotografar. Dependendo se você vai começar a cozinhar, é melhor você ter a panela e um fogão. Mas se você vai começar a fotografar, cropada ou full frame? Tanto faz. Tanto faz. No sentido de que... Primeiro você precisa entender o que é uma câmera cropada e uma câmera full frame. Eu trouxe umas coisas a mais hoje, então dá para mostrar melhor. Aqui, ó, trouxe uma câmerazinha cropada, tá vendo? Pode dar um zoom aqui, ó. Isso aqui, ó, ele é uma T7, tá? É uma câmera cropada de entrada, a linha de entrada dela e tudo mais. Funciona super bem. É uma DSLR, igual às outras, igual às super profissionais que tem por aí. Mas ela é uma câmera cropada, né? Ela é uma câmera que tem um sensor cropado. Toda a relação com a cropada está relacionada ao sensor, tá? Então essa é uma câmera cropada e ela tem um sensor cropado, tá? Essa aqui é uma câmera full frame, tá? Que é uma câmera full frame, você vê que ela é maior. Mesmo sem o grip ela já seria maior. Com o grip ela fica maior ainda, né? Mas você vê que ela é maiorzona, tá? Mais robusta, tem uma empunhadura que para mim é melhor. Né? E ela é uma câmera full frame, ela já é para o mercado, ela é voltada para o mercado profissional mesmo, porque ela é uma câmera que ela tem mais comandos, ela tem mais características que vão ajudar no mercado profissional, e ela tem o sensor full frame, tá? O sensor full frame, então o sensor dela é maior, o sensor dela é o sensor de 35 milímetros, né? E também dentro dela, né, esse sistema dela de sensor de 35 milímetros permite com que as lentes que encaixam nela, né, você pegue toda a lente e aproveite toda a lente. Numa câmera cropada, que nem essa aqui, como o sensor é menor, ele é menor do que o da 35mm, até por isso de crop, né, ele é cortado. Ele é cortado num fator pequeno, mas ele é cortado. Você não vê toda a lente. Se eu colocar a mesma lente que eu vejo com uma full frame, eu não vou ver o mesmo resultado, vou ver um tamanho menor. Então, se eu pegar aqui uma lente 50mm, como essa lente que está aqui, se eu pegar uma lente 50mm, colocar numa câmera full frame, eu vou ver um ângulo maior, mais espaçoso do que numa cropada. Numa cropada eu vou ver um ângulo menor. Porque a cropada vai desprezar a borda, ela vai desprezar a borda porque o sensor é menor, então ele não pega até a borda. Essa é a diferença principal entre cropada e full frame. Se você vai começar com uma ou com outra, uma coisa que você tem que saber é assim, existem várias características que vão fazer câmeras full frame facilitarem o processo de fotografar. No fim das contas, não é que elas são melhores, nem nada, elas facilitam. Tipo, tirar fotos é mais fácil com uma câmera full frame, geralmente, do que uma câmera cropada, por vários motivos. O primeiro deles vocês devem estar habituados com a questão de abertura, velocidade e ISO, tá? O primeiro deles mesmo ali, que eu acho que é importante a gente pensar,
é que o ISO, enquanto você vai subindo o ISO, você vai perdendo qualidade. Isso vocês já sabem como é que funciona. Você vai subindo o ISO, você vai gerar mais ruído, você pode chegar a um nível de ruído que seja tão grande, que você danifique demais a imagem fica irrecuperável, sabe? Você não tem mais qualidade na imagem de tanto ruído que você tem. Isso é um problema, né? Câmeras cropadas, principalmente câmeras cropadas mais básicas, não suportam ISOs tão altos, tá? Se você subir demais o ISO, ela vai gerar muito ruído e vai ficar muito danificada. Câmeras full frame, sabe? Elas já suportam geralmente ISOs maiores. Se você colocar um ISO maior numa câmera full frame, né? Se pegar uma câmera full frame e colocar um ISO maior nela, você vai ter um resultado melhor, tá? Então, se eu colocar um ISO 6400, que é um ISO alto, nesta câmera full frame aqui minha, que é uma câmera minha, de uso pessoal e tal, ela suporta muito bem, ela suporta um ISO muito elevado, 6400 para ela vai estar funcionando muito bem. Se eu tiver uma condição mínima de luz, ela fotografa bem com esse ISO. Esta câmera aqui, já que é cropada, se você chegar a ISO 800 já vai começar a ficar muito difícil, você já vai começar a ter muito ruído, tá? Então assim, o ISO com certeza ele é relevante quando você pensa nas câmeras, tá? Se você vai usar uma ou outra, tá? Então, se você precisa de ISOs altos, talvez ir para uma câmera full frame seja o melhor caminho, porque você vai precisar de ISOs maiores. Existem câmeras cropadas que suportam ISOs maiores bem, sim, existem. Mas, por via de regra, a maioria das full frames lançadas no mesmo ano vão suportar ISOs mais altos, porque os sensores são feitos com mais qualidade mesmo, tá? Por isso, apenas por isso. Outra característica grande, que é um grande facilitador quando você vai pensar entre full frame e cropado, é o quê? Quando você pega uma câmera aqui, uma câmera full frame como essa, uma câmera cropada, você vai pegar essa câmera cropada aqui, isso, obrigado. Você pega essa câmera cropada aqui, você vê que você tem alguns dials nela e alguns comandos, tá? Você tem aqui em cima um dial giratório, tem alguns comandos, tem a chave on-off e tem alguns comandos aqui atrás. Você vai ver que aqui atrás você tem alguns comandos aqui, tá vendo? Para você acessar algumas funções da câmera, essa câmera faz a mesma coisa que qualquer outra câmera faz. A questão é que para você acessar alguns comandos, você tem que apertar mais de um botão às vezes. Você tem que ficar apertando alguns botões a mais para poder acessar mais de um comando. O tradicional é você ter um dial que quando você mexe, você altera a velocidade, e aí para você alterar a abertura do diafragma, você tem que apertar um botão e girar o dial para poder alterar a abertura do diafragma. Numa câmera full frame, como essa aqui, eu tenho mais comandos, tá? Então eu tenho um dial aqui na frente, tenho um outro dial aqui atrás. Aí aqui na frente eu vou ter mais botões que vão ter outras funções, algumas funções são personalizáveis, né? Aqui em cima eu vou ter mais comandos. Aqui atrás eu vou ter mais comandos, aqui atrás eu vou ter mais comandos, né? Nessa lateral aqui eu tenho mais uma sequência de comandos, então eu tenho mais comandos, ou seja, eu tenho mais atalhos. É mais fácil então de configurar e é mais rápido porque eu tenho mais atalhos. Isso é uma característica grande entre uma cropada e uma full frame, tá? Que é assim, uma cropada ela te dá mais atalhos. Uma full frame ela te dá mais atalhos do que uma cropada que tem menos atalhos. Ela tem menos atalhos porque ela é mais barata, tá? Mais barata, mais simples, mais básica de fazer. Para você fazer mais botões, você paga mais caro, né? Então essa é uma diferença grande, essa capacidade que a câmera tem de acelerar o processo, de você fazer isso de uma maneira mais rápida, mais simples, mais intuitiva até em alguns momentos. Que às vezes na cropada é um pouquinho mais devagar, mais demorado. Outra questão que é importante e que isso também vai depender, tá? Porque tem câmera cropada também que tem muito comando, sabe? Tem muito comando, que tem muita coisa e tal. Se pegar cropadas de linha avançada, elas vão ter, sabe? Elas vão ser muito parecidas com full frame. Vai variar só o tamanho, porque o sensor é maior, só isso. Mas uma outra característica de câmeras full frame, que algumas câmeras... a maioria das câmeras full frame vão ser assim, apesar de algumas não serem, tá? Câmeras full frame geralmente elas aceitam mais de um cartão,
aqui do lado, tá? Que seja um cartão SD e um cartão CF. No caso dessa câmera, ela aceita 2 cartões SD. Eu prefiro câmeras que aceitam cartões SD hoje em dia por causa do preço mesmo. Então eu tento comprar câmeras que aceitam cartões SD. Mas assim, se tiver cartão CF não tem problema. Você vai lá e compra, é super durável. Então tá vendo, eu tenho 2 cartões aqui. Isso permite com que eu faça o quê? Com que eu faça a fotografia e já faça o backup dela. Então isso acelera o processo, sabe, de fazer backup e me dá mais segurança, porque eu sei que eu vou ter menos problemas ao longo do tempo. Sem contar que o acesso ao cartão é mais fácil. Tá vendo que o acesso aqui do lado ele é mais simplificado. Nessa câmera aqui, obrigado, vou chegar aqui, ó. Mostrar até de novo o acesso. Aqui, ó. O acesso do cartão, você vê que ele é mais simplificado. Eu tenho aqui, ó, tem 2 entradas. No caso, estou com um cartão só agora, que eu acabei de tirar outro. Mas eu tenho aqui um cartão e outro cartão. Eu posso colocar 2 cartões e toda vez que eu faço uma foto, eu posso fazer a foto. Eu vou gravar a foto nos 2 cartões, então eu vou ter um backup o tempo todo. Se der problema em um cartão, eu tenho a mesma foto no outro cartão, o que é ótimo. Câmeras cropadas. Geralmente não tem, só tem um cartão e o acesso ao cartão é mais complicado. Para baratear, para fazer um buraco a menos, eles colocam um cartão aqui junto com a bateria, tá vendo? Então fica mais simples, mais básico para fazer. Eles acabam fazendo mais aqui. Mas por ser mais barato mesmo, tá? Existem câmeras cropadas que entram 2 cartões. Existem câmeras cropadas que entram cartão CF, cartão SD. Existem câmeras cropadas que entram 2 cartões. Várias coisas diferentes, né, que tem. Quando você vai colocar no tripé e coloca embaixo, sim, presta aqui. Isso é um problema realmente quando você tem uma câmera cropada, de verdade. Que é quando você coloca o tripé aqui, ó. Você coloca a base do tripé. Ele muitas vezes trava a entrada onde entra o cartão, tá vendo? Aí você não consegue abrir. Aí se você precisa trocar o cartão, você não consegue, porque isso aqui fica parado na frente, tá vendo? E aí você tem que tirar ele para conseguir colocar o cartão ou acessar a bateria. O que é um problema, é chato mesmo isso. Existem câmeras cropadas que têm um acesso do cartão em outro local na lateral. Existem câmeras cropadas que aceitam 2 cartões. Existem câmeras cropadas que aceitam cartão CF e cartão SD. Existem câmeras cropadas diferentes, tá? Existem câmeras full frame também que só tem um cartão. A vantagem de você acessar pelo lado é que você não tem esse problema. Se você colocar aqui embaixo a base, você acessa o cartão aqui do lado o tempo todo sem problema nenhum, o que é uma vantagem grande, porque acelera o processo de fotografar mesmo. Isso de acelerar o processo da fotografia é a vantagem, é o essencial, é o que a gente tenta fazer o tempo todo, tá? Agora, qual comprar para começar? Uma cropada, uma full frame? Sinceramente, compra o que der para você comprar. Dá para você comprar uma full frame, não vai fazer diferença? Compra uma full frame. Não tenho dinheiro bastante para comprar uma full frame agora? Compra uma cropada. Se você comprar uma câmera cropada, ela vai servir tão bem quanto, vai fazer as mesmas fotografias que uma full frame faz, só é um pouco mais difícil às vezes, um pouquinho mais lento o processo, mas ela faz tudo. Quem faz a fotografia profissional é quem ganha dinheiro com fotografia. Você pode ter uma full frame, sabe, gigante, caríssima, que se você não ganha dinheiro com isso, você é um hobbyista, você é um fotógrafo amador, sabe? E se o cara tem uma cropada baratinha, tá ganhando dinheiro, tá no mercado de trabalho, ele é um profissional. Ele é um profissional que tem equipamento mais básico, mas que provavelmente está pensando em investir melhor no futuro, né? Então é preciso saber disso, tipo, tem cropada, tem full frame, qual comprar? A que der para você comprar. O maior segredo no fim das contas não é investir tanto em câmera, sabe? Você pode investir em câmera com toda certeza, você pode investir em câmera, faz sentido, vale a pena, mas é mais interessante que você invista em lentes. Se você investir em boas lentes, é mais legal, funciona melhor, sabe? Você acaba tendo um resultado melhor se você investir mais em lentes do que ficar pirando e trocar de câmera todo ano, tá? Usa a câmera lá e tal e compra lentes boas. A lente boa vai ser sua para sempre. A câmera, independente de quão cara ela seja, mais hora, menos hora você vai trocar, sabe? Você vai precisar trocar. Agora, se você compra uma lente boa, ela é sua para sempre. Se você cuidar bem dela, lógico, ela dura até acabar, tá bom? Beleza, vamos lá. Outra pergunta. Como fazer uma foto de longa exposição de dia? Ok.
Vamos lá por partes. Então, vamos primeiro falar sobre o que é fotografia de longa exposição, né? Fotografia de longa exposição é a fotografia onde o espelho e a cortina ficam abertos por muito tempo, tá? Ficam abertos por muito tempo lá, sabe? O espelho se ergue, a cortina se abre e ela fica aberta por muito tempo, tá? Então ela vai ficar aberta um tempão lá e tal, exibindo o tempo todo. O que é muito legal, mesmo. Pode mostrar uma foto de longa exposição? O que acontece com uma foto de longa exposição? Fotografia é o registro de luz, tá? É você registrar luz, isso é fotografia. Você está gravando luz ali o tempo todo. Quando você fica com o seu sensor aberto, exposto durante muito tempo, o que acontece? Qualquer luz mais forte que passar na frente dele vai gravar. Como esse caso, você vê que você tem uma rodovia que a pessoa fotografou à noite, tá vendo? Fez uma foto de longa exposição à noite. Ela deixou a câmera parada lá. A câmera, o que ela registrou? Ela registrou a estrada congelada, tudo certinho. Registrou as montanhas congeladas, tudo bonitinho. E registrou o quê? Registrou a luz dos carros indo e voltando, sabe? Naquele processo lá, porque as luzes estão indo, porque os carros estão em movimento. A estrada está parada, as montanhas estão paradas. Como os carros, né, estão em movimento, ele registra só a luz dos carros e não os carros em si. Isso é um exemplo de fotografia em longa exposição. Uma fotografia de longa exposição, isso é um outro exemplo, tá, de fotografia de longa exposição, onde a pessoa basicamente rodou um bombril. Tá? Se você girar um bombril muito rápido e deixar o seu sensor exposto durante muito tempo, ele vai gravar um movimento, sabe, dos metaizinhos, sabe, da palha de aço, voando, sabe? Porque eles vão queimando e vão voando, ele vai gravar esses movimentos todos e vai congelar todos eles, porque eles riscam muito forte, né? Novamente, fotografia é registrar, é gravar a luz, né? E aí ele está gravando luz bem. Fotografia de longa exposição de dia, para fazer à noite isso é fácil, porque para fazer à noite o que você faz? Você baixa a sua velocidade. A maioria das câmeras DSLRs vão baixar a velocidade delas até 30 segundos. Ou seja, quando você fizer uma foto... Deixa eu ver se essa câmera aqui tem bateria. Tem, ótimo. Vamos ver se eu consigo... Vou mostrar o som para vocês só, tá? Vou fazer uma foto aqui, ó. Esse aqui é o som de uma foto, tá vendo? Deixa eu desligar o motor. Não dispara? Desculpa, eu tenho que mudar o... Bom, um minuto. Desculpa, gente. Vamos lá, cheguei aqui. Beleza. Esse aqui é o som de um disparo. Nesse som, no momento que ela faz esse som, o que ela faz? O espelho se ergue, a cortina se abre e o sensor é exposto à luz, certo? Nesse tempo. Vou baixar minha velocidade agora. Fazer uma foto aqui com 1 segundo. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser o mecanismo? O espelho vai se erguer, a cortina vai se abrir, só que eles vão ficar abertos durante 1 minuto e depois vai fechar. Por isso que você vai ouvir esse som lento. Escuta só. Ok? Vou deixar mais lento para a gente contar juntos. Vou deixar em 4 segundos. Então ele vai abrir. 1, 2, 3, 4. Fechou. Fechou. Tá vendo? Durante esses 4 segundos ele ficou exposto. Você pode deixar exposto por 30 segundos. Ele vai abrir, vai ficar 30 segundos exposto e depois vai fechar. Isso é longa exposição. A questão toda de fazer longa exposição de dia, que é a pergunta da pessoa, o que é? Durante o dia, quando você vai fazer uma exposição muito longa, você vai deixar esse sensor exposto durante muito tempo, então vai chegar muita luz. À noite não tem problema, porque à noite está escuro, tá? Então se chegar muita luz à noite, beleza, você equilibra isso com outros fatores. Durante o dia chega muita luz. Então está chegando muita luz no sensor. O que você vai fazer? Você pensa, então vou baixar meu ISO. Aí você baixa seu ISO todo lá para 100. Né? Você baixa todo ele lá e deixa ele bem lento lá em 100. E deixa o ISO em 100, tá? Que é o ISO menos sensível possível. Coloca ele lá em ISO 100. Não, mas ainda está muito claro, ainda tem muita luz. Quando eu tiro a foto, ela fica toda branca. Fala, poxa, então faz o seguinte, então fecha lá o seu diafragma, você vai fechar o seu diafragma o máximo que der. Você fecha ele todo o máximo que der. Não, mas ainda assim tá muito claro. Isso aí é o sistema, né? Ali é o sistema todo. É um vídeo do sistema? Deixa eu ver. Ele vai mostrar. O espelho se ergue, tá vendo a cortina? Agora vai se abrir. Ela se abre? Vamos lá, vamos esperar. A cortina se abre, abriu, tá vendo?
É um mecanismo, esse é um mecanismo mecânico, é de novo, ó, fechou de novo, fechou a cortina, abriu e fechou e baixou o espelho, de novo. Esse é o sistema, assim que ele funciona. Bom, pode voltar aqui, faz o favor para mim, procura no Google para mim filtro ND, para mostrar qual é. Acontece o seguinte. Quando você vai fazer isso de dia, você vai lá, como está muito lento, está chegando muita luz. Aí você baixa seu ISO, você baixou todo o seu ISO lá e ainda assim está chegando muita luz. Você fechou todo o seu diafragma e ainda assim está chegando muita luz. Está ficando muito claro, está ficando muito claro. O que você pode fazer? Colocar um filtro na frente da sua lente, um filtro escuro. Isso, pode colocar isso. Um filtro ND, né? ND de Neutral Density, né? Densidade neutra. O Pedro falou na live de segunda-feira. O Pedro falou desse filtro na live de segunda-feira, então isso é muito legal. O filtro ND, ele serve para quê? Para impedir que chegue mais luz. Então ele impede que chegue mais luz. Então você coloca um filtro ND, o Pedro deve ter explicado isso melhor do que eu vou explicar agora, vou explicar muito rapidamente. Coloca aquela imagem que tem vários filtros um do lado do outro, só para explicar mais rapidamente, tá? O filtro ND, ele é vendido como 2, 4, 6, 8, 10. Pode ser esse, ótimo. Que isso é o quanto eles vão ficando mais escuros. Cada vez que eles ficam mais escuros, né, ele vai ficando mais escuro, o que vai acontecendo? Vai chegando menos luz. Então você pode agora compensar esse problema de chegar muita luz colocando um filtro ND. E colocando esse filtro de densidade neutra, né, ele chega bem menos luz. É uma vantagem bem grande mesmo, sabe, fazer isso. Pode pegar qualquer outra imagem dessas. Essa aí, ótimo, pode ser essa. Aí, ali tem o ND8, o ND128, ótimo. Aí os filtros NDs, que são esses, eles são feitos para isso, tá? Para fazer longa exposição mesmo, de dia. Pode ser esse, ótimo. Tá vendo? Então você tem lá o ND8, o ND16, o ND32, o ND64, o ND128. Quer dizer que você está cada vez mais tirando luz, deixando com menos luz. Então agora que você tirou muita luz, agora você consegue fazer sua foto com 30 segundos. Por quê? Agora já não está mais tão claro. Você tirou a luminosidade de uma maneira fixa. Né, com uma coisa concreta, uma coisa física que se colocou na frente. É como se você tivesse colocado um ISO-filme na frente da câmera, sabe? Só que é um filtro, um bom filtro ND. A vantagem dele é que ele não distorce a ótica da lente. Então a lente continua bem e funciona bem. Esses filtros eles são vendidos fixos, né, ou variáveis. Aí você pode girar, vai ficando mais escuro ou menos escuro. Então para fazer uma foto de longa exposição de dia e ela dar certo, muito provavelmente você vai precisar de um tempo longo, e aí você vai ver o tempo de acordo com o que você quer fazer, né? Pode ser 3 segundos, pode ser 10 segundos, pode ser 30 segundos, você que vai ver. Vai precisar baixar teu ISO para compensar isso, né? Porque é bom também que você vai ter mais qualidade, vai ter mais nitidez baixando o ISO. O diafragma, se você vai fechar ou abrir, depende do que você vai fazer, mas o filtro ND você vai precisar, porque tem muita luz. Durante o dia tem muita luz, então fica muito difícil, tá? Então você vai acabar precisando fazer isso mesmo, tá bom? Beleza? Dá tempo de responder mais uma pergunta ainda? Dá tempo de responder mais uma pergunta? Dá? Então manda lá, o que tiver, vamos mandando lá. A gente tá aí, a gente vai respondendo aqui, a parada é responder. O que tem aí? Pode colocar. Qualquer flash cabe em qualquer câmera? Não cabe, não cabe. Não é qualquer flash que cabe em qualquer câmera de maneira nenhuma. Tá? Não tenho nenhum flash aqui de cabeça para a gente colocar aqui em cima, porque senão a gente poderia demonstrar aqui as questões. Mas a questão principal dos flashes é que a Canon e a Nikon, principalmente, são as fabricantes com que eu tenho mais contato também, tá? Pode dar aquele zoom aqui em mim de novo? A Canon e a Nikon, elas têm pinagens aqui em cima diferentes, tá? Então se você for ver a pinagem da Nikon, aqui você vai ver que são 2 pininhos embaixo, um pininho em cima e um pinão grande no meio aqui, que é o pino central, tá vendo? Na Canon, essa pinagem aqui, essa aqui é uma câmera da Canon, tá? Ela é diferente, então elas são 4 pininhos, tá vendo? Então você não consegue colocar um flash da Nikon na Canon e nem da Canon na Nikon. A pinagem não vai bater, tá? Os pinos não vão bater. E como os pinos não batem, eles não se comunicam. O flash não comunica com a câmera e a câmera não comunica com o flash. Você ainda pode usar muitas vezes o flash em modo manual, dependendo de outros fatores, tá? Dependendo de outros fatores.
mas você não consegue geralmente. Pode mandar essa imagem para mostrar um exemplo de pinagem. Isso. Tá vendo? Essa é uma pinagem de Canon, essa que ele vai mostrar agora. Tá vendo? Isso é uma pinagem de Canon. Tá vendo? São os 4 pinos. Essa é uma câmera que não tem o pino central. Vou falar dele daqui a pouco. Acontece o seguinte. Então você não consegue pegar um flash da Nikon e colocar na Canon porque ele não tem os pinos no mesmo lugar. Você não consegue pegar um flash da Canon e colocar na Nikon porque os pinos não estão no mesmo lugar. Existem fabricantes de flash, tá? Fabricantes de flashes como a Yongnuo, por exemplo, que é uma fabricante chinesa de flash, né? Todos os flashes vão vir daquela região, mas ela é uma fabricante chinesa de flash. E o que ela faz, na verdade? Ela fabrica flash para as duas marcas, tanto para Canon quanto para Nikon, tá? E alguns dos flashes vão servir nas duas câmeras, porque ele tem todos os pinos, sabe? Eles fazem com todos os pinos mesmo para caber para todo mundo poder usar. Querem dominar o mercado desse jeito, fazendo flashes que são mais baratos, são bons e que servem para todo mundo. Então eles fazem desse modelo. Existe uma coisa que a Canon fez nos últimos anos e você precisa ficar atento a isso quando você vai comprar um flash. Algumas câmeras da Canon, isso não acontece na Nikon, tá? Dá aquele zoom aqui de novo, só para eu mostrar. Tá vendo que aqui nessa câmera da Nikon eu tenho os pininhos pequenos e eu tenho um pino maior aqui, um mais grosso, que é chamado de pino central. A Canon aqui, ó, você vai ver que ele não tem. Câmeras mais antigas da Canon tem esse pino central. Mas essa câmera aqui, que é uma T7, que é o modelo dos últimos anos, ela não tem esse pino central. A Canon removeu esse pino central para que os flashes da Yongnuo não se comunicassem com as câmeras da Canon. Ela fez isso de propósito mesmo, para já não ter para ter um problema que quer usar flash? Usa o nosso. A Yongnuo, muito espertamente, ela lançou uma adaptação no software para que isso seja comunicado com os pinos que tem e hoje em dia funciona. Mas existem alguns equipamentos que você encaixa na cabeça do flash, alguns flashes mais antigos, mesmo coisas novas, tá? Que só funcionam com o pino central. Às vezes o ETTL não vai funcionar sem o pino central, sabe? Existem coisas diferentes que não vão funcionar sem o pino central. Então não é todo flash que cabe em qualquer câmera. Tá? Primeira coisa, tem que saber disso. Flash da Canon cabe na Canon, flash da Nikon cabe na Nikon. Flash da Yongnuo cabe nas duas, mas depende. Você tem que verificar se é um da Yongnuo que cabe nas duas, se é um da Yongnuo que é só para Canon ou se é só para Nikon. Se é desse Yongnuo que é só para as duas, ele precisa do pino central? Se ele precisa do pino central e a sua câmera não tem o pino central, né, porque a Canon tirou e a sua câmera não tem esse pino central, você pode... Existe como atualizar o flash? Você tem que pensar nessas coisas todas antes de comprar um flash, tá? Isso tudo. Depois de tudo isso, você vai precisar pensar em número guia, pensar em um monte de coisa. Teve bate-papo sobre flash já? Ontem. Veja o bate-papo sobre flash. Que eles devem falar mais sobre isso até, sabe? Então, dê uma olhadinha nisso. Mas não é todo flash que cabe em qualquer câmera. Não adianta. A falta do pino... O pino central faz falta. Porque o pino central é uma comunicação base. A Canon realmente tirou essa comunicação base porque ela não queria elementos de terceiros, né, dentro do serviço dela, né? Mas, bom, é isso. Dê uma pesquisada. Antes de comprar, pesquisa ver se é compatível com a sua câmera, mas não cabe. Se você tem duas câmeras, por exemplo, e uma não tem o pino central e a outra tem, aí você vai comprar um flash, avalia. Dá uma pesquisada antes, porque às vezes serve em uma e não serve na outra. Ok? Dá tempo ainda de fazer uma outra pergunta? Vamos lá, manda lá, vamos embora. Saideira então, hein? Vamos lá. Minhas fotos estão ficando laranjas. Acontece. É um defeito da câmera ou um defeito da lente? É um defeito fotógrafo. A maior parte do tempo é um defeito fotógrafo essa parte. Seguinte, as fotos estão saindo laranjas. Bom, se estão saindo todas laranjas, pode, lógico, ser um defeito da câmera, mas eu acho difícil. Eu acho mais provável que você tenha mudado o balanço de branco. Você deve ter mudado a temperatura de cor de como a sua câmera registra. A câmera ela não entende muito bem as cores, tá? A maior parte do tempo ela não entende. Ela entende do jeito dela. E a gente precisa ajudar a câmera a entender as cores melhores para que as cores fiquem boas. Para que a gente tenha um balanço de branco correto e tudo mais, para que as pessoas tenham uma cor de pessoas
E não tem cores laranjas, ou cores amarelas, ou cores verdes, ou qualquer outro tipo de cor. Elas têm as cores de pessoas mesmo, né? As suas fotos podem estar ficando laranjas porque você só está fotografando o Trump também. Isso também é uma possibilidade. Mas eu acho que provavelmente é o balanço de branco mesmo. Ok, ele vai mostrar uma tabela lá de temperaturas de cor diferentes, tá? Só pra gente ver. Daí vocês vão ver que as cores, elas estão mais quentes e elas vão esfriando, tá vendo? Elas estão mais quentes e elas vão esfriando. Você pode definir isso na câmera, tá? Para definir. Se ela está muito fria, você pode esquentar ela um pouquinho mais. Se ela está muito quente, você pode esfriar um pouquinho mais, para que as cores fiquem mais próximas possível da realidade, da característica das pessoas. Se você está fotografando e as imagens estão ficando muito alaranjadas, provavelmente em algum momento, sem você saber, você mudou o balanço de branco. É possível que isso aconteça sem querer, claro que é possível. Existem configurações pré-definidas de balanço de branco. Ele está mostrando uma ali agora, uma imagem, tá vendo? Onde ele tem balanços de brancos diferentes, tá vendo? Flash, fluorescente, tungstênio, sombra, nuvem, luz do dia, automático. Então você vê que ele vai configurando essas cores elas vão mudando. Se eu mudar como minha câmera entende as cores, ela vai entender diferente. Isso é definido por Kelvin, tá? Isso é uma coisa chamada Kelvin e temperatura de cor. É isso que muda, tá? Ali, novamente, tá vendo? Essas configurações pré-prontas que ele está colocando ali, tungstênio, fluorescente, flash, nuvem, sombra, são configurações que as pessoas deram um nome para essas coisas para ficar mais fácil de decorar. Mas tudo isso é temperatura de cor. Provavelmente a sua câmera está com a temperatura de cor errada, porque tudo isso é temperatura, tá? Por exemplo, sei lá, se você tiver uma foto muito alaranjada, você está usando uma temperatura, sabe, abaixo de 3.000 e poucos kelvins, tá? Se ela estiver azulada, ela está para cima de 5, 6, 7.000. E lógico que isso depende da luz. Depende da luz. Se a luz estiver muito azulada, tipo o tom de cor do ambiente está muito azulado, então você vai ter que corrigir o balanço de branco da tua câmera de alguma maneira, tá? Se o tom de cor da sua câmera estiver muito, ótimo, uma escala por Kelvin aí, ó. Essa temperatura por kelvins, algumas câmeras mudam isso por Kelvin mesmo. Você vê lá, ó, 1.200 kelvins, você vê que é bem laranja, tá vendo? E depois você tem 11.000 kelvins que é bem azulado. As pessoas foram dando nome para essas coisas, tá? Mas no fim das contas é tudo Kelvin, tá? É tudo Kelvin. Se você decorar Kelvin, você entende Kelvin. A questão toda é que a sua câmera deve estar tipo lá para trás, em 1.700, abaixo de 3.200 kelvins. Deve estar lá para trás na temperatura. Então todas as suas fotos estão laranjas mesmo. Você pode voltar a sua câmera para automático. É só você procurar no menu da sua câmera balanço de branco e coloca em automático. Deve chamar uma opção tipo AWB, de Automatic White Balance, né? Balanço de branco, né? White Balance, balanço de branco. É a mesma coisa, tá? Então provavelmente a sua câmera deve estar em alguma temperatura muito quente e suas fotos estão saindo todas laranjas. Volta ele para automático que vai voltar ao normal. Com o tempo, você vai aprender, vocês vão aprendendo a fazer com que as temperaturas de cores elas vão ficando mais naturais e vocês vão aprendendo a controlar os kelvins, tá? De verdade. Por exemplo, algumas câmeras não permitem que você controle por Kelvin. Essa câmera aqui, que é uma câmera de entrada, tá vendo? Uma câmera cropada mais básica, ela não permite que você controle o balanço de branco por Kelvin. Você consegue personalizar, você consegue definir ele, né, numa dessas configurações, tipo tungstênio, essas coisas todas, mas você não consegue definir por Kelvin. Nesta câmera aqui, eu já consigo definir por Kelvin. Eu não sei se aparece a tela, será que aparece para vocês? Deixa eu ver. Aparece aí para vocês, se você der um zoom? Aparece mais ou menos, né? Muito mais ou menos. Isso, dá um zoomzinho aqui para eu ver se eu consigo mostrar aqui. Chega aqui. Isso, beleza, obrigado. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Peraí que um pouquinho aqui travou, mas vamos lá. Aqui, ó, tá vendo aqui o botão de balanço de branco? Deixa eu dar um toquezinho aqui para esse vídeo. Quando eu aperto, tá vendo? Ele aparece aqui para mim o balanço de branco, onde eu tô, e eu posso ir alterando esse balanço de branco nas funções dele, tá vendo? Eu tenho as funções pré-definidas aqui, ó. Ou tenho a temperatura, aí eu posso definir o Kelvin, tá vendo? Tem pré-definições, tem o automático, tá vendo? Aí eu vou ter aqui
Vai ter tungstênio, luz do sol, flash, nuvem, sombra, aí vai ter Kelvin. Aí tá vendo que tá em 5.000 kelvins, deve estar difícil de ver, mas dá para entender mais ou menos. E aqui eu posso ir variando agora os kelvins, tá vendo? Eu posso controlar, eu posso colocar quantos kelvins eu quiser. Se eu colocar lá para baixo, as fotos que eu fizer vão ficar muito laranjas. Tá vendo? Vou colocar aqui para trás, ó, 2.500 kelvins. Se eu fizer uma foto com 2.500 kelvins, a imagem vai ficar muito laranja, tá? Se eu fizer uma foto lá em cima, lá, vou subir bem, 10.000 kelvins, a foto vai ficar muito azulada. Apesar disso, agora, por exemplo, se a minha cena, pode voltar para mim de novo? Ela vai ficar azulada ou alaranjada se você tiver, né, numa... Deixa ele só voltar ali, beleza, ótimo. Ela vai ficar muito azulada ou muito alaranjada se você estiver numa situação de luz comum, que é, por exemplo, essa que eu estou aqui agora. Se eu for alterando os kelvins, as cores vão se alterando aqui, ok? Mas, por exemplo, se eu tiver com uma cena que ela está muito azul, porque tem uma iluminação azul e tudo mais, e a pessoa está muito azul e eu quero que o tom dela fique melhor um pouquinho. Ou, sei lá, ela está embaixo de um todo azul e está um azul feio que não está legal. Se eu for esquentando a minha cor, se eu for colocando ela mais alaranjada do que o normal, né, se eu for esquentando ela mais, ele vai corrigir aquele azul que está no ambiente. Então eu não vou ver mais a imagem azul. Agora eu vou voltar a ver ela normal de novo, porque eu equilibrei de novo o branco. Eu fui reequilibrando o branco, tá? A questão toda de fazer o balanço de branco correto é você equilibrar o branco, e quando as pessoas olharem uma coisa branca, essa coisa branca estar branca. Tá? Isso, é assim que funciona o balanço de branco. Se você está fotografando algo branco e esse algo branco está saindo laranja, você provavelmente está com algo muito quente. Se você está fotografando uma coisa branca, essa coisa branca está ficando azulada, sua cor está muito fria. Você está com muitos kelvins e ela está muito fria. Tá? Isso. E essa é a principal questão toda quando você está pensando. Provavelmente, como eu disse antes, você deve estar, né, com alguma configuração errada no balanço de branco. Procura na tua câmera e tenta colocar em AWB, Automatic White Balance, tá? Se você colocar assim, deve funcionar, tá bom? Beleza? Beleza. Bom, gente, acho que é isso, encerrando por hoje. É isso, gente. Obrigado, né? Tiveram lives durante a semana toda. Assistam no YouTube os vídeos. Vejam, mandem um abraço pro Anjo Moreno, que está sempre aqui com a gente. Sigam a gente lá. Beijo!